12? 1 livro de Coríntios 11, 23. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor, Jesus da noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou do cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha só, Jesus ele estava, depois de ter ceado, eles comeram a Páscoa. E depois de ter comido a Páscoa, ele vai instituir a ceia. Então, a ceia, ela é aperfeiçoamento da Páscoa. Então, algumas coisas que tem na Páscoa, essa base foi trazida para a ceia. Mas é importante que você entenda que Jesus está dizendo o seguinte: é um novo pacto. Nós temos duas alianças. Nós escolhemos a segunda aliança. Existem alguns crentes que eles querem ficar na antiga aliança. Essa antiga aliança, você precisa cumpri-la toda. E é difícil, é quase impossível. Então, quando eu ceio, eu estou participando da nova aliança no sangue do Senhor. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou do cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que a gente ceia, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Beber e comer indignamente não está sem pecado. O pecado não te torna indigno. O que te torna indigno é você achar que não tem. É ao contrário. Algumas igrejas ensinam que você tem que cear só se você naquele período de 30 dias não pecou. Tem condições disso, irmão? Tem como você não pecar? Isso é falso, isso é hipocrisia. O que você não pode é cear sem confessar o seu pecado. Ah, pastor, eu nem sei qual é o meu pecado. Já começou mal. Porque você tem que saber aonde você peca. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua concupiscência? Aonde o inimigo ele acha brecha em você? Se pôs o homem a si mesmo. Mas a igreja leu: julgue cada um a si mesmo. Quando o pastor fala assim: olha aí, irmão, se você não pecou, se você não pecou, você vai levar a ceia. Se você pecou, senta e dá o bolo da ceia. Aí ele fala assim: eu não vou te examinar, examina você. Aí você, em vez de examinar, você faz o quê? Se julga. Essa semana realmente eu vacilei. Então, eu não vou cear. Não é isso que está falando. Examinar é você procurar aonde o pecado está te dominando. Qual é o seu pecado? É nos olhos? É as mãos? É o pé? O que é? Qual é a parte de você que está levando você a pecar? Depois de ter encontrado o seu pecado, olha o que Paulo fala. Não está escrito na Bíblia que você não deve comer o pão e beber o sangue depois de ter se examinado. Não tem isso escrito. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim o homem beba. É só ler a Bíblia, porque os irmãos não leram. Assim como beba deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, de novo, dignamente, come e bebe na sua própria, se não discernir
o corpo do Senhor. Isso aqui, depois que a gente ora, é um elemento sagrado. Ele é o corpo de Cristo. Ele é o sangue de Cristo. Eu acho bonito quando você vai na igreja católica e o padre vai dar a hóstia, é a hóstia, né? Aos que são. Lá é feita a comunhão, né? Quem fez a comunhão tem dia de cear. Quem já viu isso na televisão, quando ele coloca, alguns ele não dá na boca, ele bota na boca, né? Ele coloca a hóstia na boca e ele fala, o corpo de Cristo. Próximo da fila, o corpo de Cristo. Ele não fala, aqui o pão. Ó, pode perceber, se você nunca foi, vai na missa que você vai ver. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. É assim. Como tem escrito aqui. O corpo de Cristo. Por causa disso, ó, Paulo falando, há entre vós muitos fracos e muitos doentes. Porque por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dorme é o que é? O irmão que vem na igreja e fica dormindo no culto? Não. É o irmão que vem vir para o culto e fica em casa dormindo? Não. O que é esse dorme aqui? Morto. Oi, Breno? Fracos na fé. Não, aqui tem os fracos, estou perguntando os que dormem. Quem são esses que dormem? É irmão que está fraco ali, trabalhou a noite toda, trabalhou o dia todo e não aguentou ficar no culto e dormiu? Não. É as pessoas que morreram. Mas por que Paulo fala, em vez de morrer, ele fala dormir? Porque você que foi salvo não pode mais ser considerado como uma pessoa que morre, porque você tem a vida eterna. Olha o que Jesus disse: ainda que você morra, viverá. Então a Bíblia não trata quem está salvo como morte. Sempre vai falar os que dormem no Senhor. Porque para essa pessoa que foi salva, a morte é como se fosse um sono. A qualquer hora ele pode ser acordado ou ressuscitado. A Bíblia, irmã, ela é simples, ela se explica. Você quer ver como é que eu te provo isso? Adão. Quando a Bíblia diz que Deus matou Adão para tirar Eva, falou o quê? Que matou ele e dormiu? No sono? Por que não disse que matou? Ou você acha que Deus ia tirar a costela de Adão só com soninho? Matou ele, meu irmão. Matou o cara para arrancar a costela dele. Não sei se você sabe disso. Mas por que não disse que ele morreu? Disse que ele deu a ele um profundo sono. Porque a Bíblia não pode ocultar o pecado a quem é justificado, a quem não tem pecado. Então, como Adão não havia pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Então, a diferença na Bíblia, para se falar de quem está salvo, justificado, é quando ela trata dos que dormem. Muitos que dormem no Senhor serão ressuscitados, serão acordados. O Breno está alto aí, viu? Está disputando comigo aqui. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos de novo. Mas, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem é que consegue se julgar a si mesmo? Quem se consegue trazer juízo sobre si? Ninguém. Aí Paulo fala, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como. Você sabe por que quando você dá um escorregão, Deus já te pega? Porque você é filho. E os filhos, Deus trata com repreensão. Aquilo que a gente entende que é uma tragédia na sua vida, que é uma dor insuportável, que você fica confundindo até com uma falta de Deus na sua vida, é Deus. Essas lutas que nós passamos no dia a dia, essas perseguições, é Deus trabalhando para te aperfeiçoar. E por que Deus faz isso? Para não te perder. Você sabia, irmão, que se Deus fizer com aquele que não é filho, Deus vai matar o cara e o cara não vai se converter? Já viu aquela pessoa que é tão ruim, que quanto mais Deus maltrata, mais ruim fica? Tem pessoa que se Deus machucar ele se converte, ele amolece o coração, ele se humilha
diante de Deus. Mas tem pessoa que quanto mais Deus aperta, mais ele endurece o coração. Ele cria mais ódio, ele fica mais bravo, ele fica mais orgulhoso, ele fica mais arrogante, ele fica o quê? Uma pessoa irreconhecível. Aí Deus fala assim, vou matar esse cara, deixa esse cara de lá. Não está salvo mesmo? Não vai ganhar salvação? Deixa ele embora. A diferença é que a gente queria que Deus fizesse isso, pegasse os nossos inimigos e acabasse com eles. A gente não entende que na nossa vida você não pode dar uma escorregada e Deus te pega. Não é? Você for com o troco do pão da padaria, lá na frente você já perdeu. Perdeu uma coisa grande, você fala, meu Deus, o troco da padaria, não era para ter ficado com o troco. Desculpa, você me perdoa. Perdi aí uma panela nova. A televisão foi embora, por cento. Perdi a televisão, tem que comprar nova. Aí você lembra assim na cabeça, parece que tem uma voz que fala assim, o troco da padaria. Aí o cara está lá saltando as coisas tudinho, está roubando tudo, você fala, não é pego. Mas por que ele não é pego? Porque o prazer dele, o tempo dele é só nessa terra. Então vamos orar, eu queria que você dobrasse seu joelho. Se você pecou muito, você olhe bastante. Se o seu pecado é pouco, você olha dobrado. Porque tudo é Deus. Podemos começar a orar? Sim. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. A igreja, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo o peixe e o pão, e Jesus que os convida a cear. E a igreja, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje
te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tendo dado graças, o partido e disse: tomai e comer, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podei comer do corpo de Cristo. Bendito seja o Cordeiro que pra cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais alegre, alvo mais alegre, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais alegre, alvo mais alegre, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Semelhantemente, depois de descear, tomou do cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Podei tomar do sangue. Podemos sentar? Todos certo? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses é bom. As cartas que tem. Colossenses está depois de Filipenses. Nós estamos estudando Efésios, Filipenses e Colossenses. Capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Perceba que Paulo começa dizendo o nome dele, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não é apóstolo Paulo, é Paulo apóstolo. Né? Não é pastor Renato, Renato pastor.
Por quê? Para Deus, quem você é mais importante do que o carro do seu cu. E ele está lá com o irmão Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo. Olha como é que Paulo vê a igreja. Aos santos. Então, quando a Bíblia se refere aos santos, está falando de nós. Por quê? Ser santo não quer dizer que você não tem pecado. Você pode ter pecado, estar em pecado, e mesmo assim você é santo. Porque essa questão de santo, não confunda com santidade. Santidade tem a ver com a conduta. Mas santo tem a ver com a separação que Deus fez. Então, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo falando, Deus é Pai, Jesus é Senhor. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Ó, Paulo falou assim, nós conseguimos ouvir falar da fé que vocês têm. Isso aqui que é bonito, irmão. Quando a sua obra, o seu comportamento em Cristo revela a sua fé e as pessoas conseguem ver a fé que você tem através do que você faz. Olha Paulo falando, Paulo está preso na cadeia e Paulo está falando bem assim, ó, por causa da esperança que está, não, cadê? Porquanto, versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservado nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epafras, é isso mesmo? Epafras. Bom nome para colocar no filho, viu? Nem ficar grávida aí, ó. Nome bom para colocar, nome bíblico, tá vendo, irmão? Oi? Epafras. Tem também aqui na Bíblia, depois se quiser uma lista, tem Tifone, Tifosa, entendeu? Trifone. Oi? Qual o significado de Epafras? Aí tem que ver. O nome dele, né? Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Olha, tinha uma posição boa lá, hein? A qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, em qual versículo? 9 agora. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessando de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em inteligência espiritual. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não falei com vocês que tem 3 tipos de inteligência? São vários, né? Inteligência espiritual. Que inteligência espiritual é essa? Nunca ouvi falar. Está lá em Daniel. É quando o Espírito Santo ele te dá uma sabedoria além do normal pelo Espírito, de falar as coisas do Espírito, entender e conhecer o mundo espiritual. Se você ler livros e estudar o conhecimento da terra, você adquire uma inteligência intelectual. Uma inteligência que você adquire no seu intelecto.
Por exemplo, a medicina. Você pode estudar medicina, você pode ser um médico bem conceituado, porque você adquiriu conhecimento na medicina, no corpo humano, porque você estudou muito. Agora, existe também a inteligência emocional. É quando eu consigo desvendar todos os mistérios que existem nas emoções do meu corpo. Eu não sei se você sabe, mas muitas coisas que nós sentimos, ele é químico. As emoções são reações químicas do corpo. Quem sabia disso? Alguém vai dizer assim, pastor, eu não sei nem o que é químico, quanto mais reação. Oi? Adrenalina, o hormônio que está no corpo. A adrenalina, quando ela bate no seu organismo, ela acelera, ela te deixa você eufórico. Quando você desce a montanha russa, que dá aquele susto em você, aquilo é o quê? Adrenalina. Quando você está dirigindo do nada, aparece um carro na sua frente. Você já percebeu que você desperta na hora que tem uma reação? Essa reação rápida é a adrenalina. O corpo, irmão, existe uma inteligência por trás do corpo humano muito tremenda. Aquilo que a gente vê está acelerado. Então, por exemplo, tudo que eu estou vendo, na verdade, por alguns segundos ainda não aconteceu. Sabe disso? Então você está passando aqui, ó. O seu cérebro, ele já percebe o perigo, ele acelera alguns segundos para você ter tempo de reagir, para te defender. Então, por que do susto dá tempo de você desviar ou frear o carro? Porque na hora que ele percebeu o perigo, ele acelerou para você, você tem a percepção que está acontecendo, ainda vai acontecer 4 segundos depois. Você sabia disso? É? Aí ele joga adrenalina no seu coração na hora, ele bombeia, o corpo humano ele passa por um processo, a sua pupila dilata, seus poros abrem, tudo o seu corpo prepara para a guerra. Aí os seus nervos se contraem, e aí o que acontece? Uma reação rápida no cérebro, você freia o carro, mede para o freio. Aí por que você consegue parar? Porque tem tempo, por alguns segundos. Então, Paulo está falando aqui, nós estamos orando para vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios do conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e a inteligência espiritual. É quando você entende o que o Espírito quer, você discerne o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é discernido, é identificado, é compreendido. Isso é inteligência espiritual. É como o Espírito Santo, ele vai tratando do seu espírito e vai te dando sabedoria. Por exemplo, o discernimento do espírito, a interpretação do sonho, aquilo que Daniel tinha, aquela inteligência que Daniel tinha, não era dele, era o Espírito Santo que dava a ele. Tanto que quando o rei vai falar assim, ouço dizer de você que você tem a inteligência dos deuses, ele fala, não está em mim, é o Deus que eu sirvo. Então aí alguém dá para ele o enigma, ele revela, ele consegue interpretar o enigma. Isso é a capacitação do Espírito Santo. Irmão, os seres espirituais eles são muito inteligentes. Boa parte das coisas que a gente está experimentando hoje já existia no mundo espiritual. Estava falando com a minha mãe que o YouTube já foi falado na Bíblia há mais de 2 anos atrás. Bom, Daniel ele era bem antes de Jesus, uns 3 mil anos atrás. Já estava falando do YouTube. Quando a Bíblia diz assim, que todo conhecimento seria passado. A inteligência se multiplicaria, a ciência se multiplicará. Cara, você vai no YouTube hoje, você aprende cada coisa. Antigamente, você não tinha esse conhecimento. Você tinha que se conectar com alguém que tinha. Você tinha que perguntar para a boleira, ela não queria dar a receita do bolo. Como é que você faz aquele bolo? É segredo. Ela não passava aquilo, irmão. Você tinha que pagar caro para a mulher fazer um bolo. Mãe faz comida pela internet, né? Aí você vai na internet hoje,
Bíblia, que a ciência se multiplicaria. Irmão, você vê cada coisa no YouTube que eu falo assim, meu Deus. Gente falando de cada assunto, de tudo tem. De espaço, de NASA, de outro planeta, é tanta coisa, você fala, eu não tinha esse conhecimento antes. Aí eu te perguntava onde? Dentro do ser humano. Boas coisas que a gente está descobrindo hoje, que a gente chama de tecnologia, isso já estava, só não era acessível. Porque você usa as coisas e não sabe como elas funcionam. Você usa o celular, você faz uma ligação no celular, você conversa com a pessoa no outro país, então você não se pergunta como é que eu consigo falar. Você já se perguntou? Nossa, não tem nem fio aqui, cara. Como é que esse cara está falando com outra pessoa? Inteligência. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Você tem que saber que existe a boa obra e existe a obra má. Você pode andar diante do Senhor e não agradar ao Senhor, porque Deus tem muitos filhos, mas nem todos dá prazer. Agora tem filho que dá prazer para Deus. Quem você quer ser? Um filho de Deus que dá desgosto para Deus ou um filho de Deus que dá prazer? Olha Paulo falando, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu fico sempre querendo aperfeiçoar o meu conhecimento. Eu quero saber qual é a próxima fase. Irmão, o maior sonho de Deus é se relacionar com você. Só que para ele se relacionar com você, ele precisa primeiro colocar você numa posição que dá para ele te usar. Porque boa parte das quem impede a gente de ter mais revelação de Deus somos nós. Nós atrasamos esse trabalhar de Deus. Principalmente o quanto nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Quanto mais eu estou envolvido com a obra de Deus, mais Deus pode colocar responsabilidade para eu tomar conta. Mas tem pessoa que ele é religioso. E a religião, ela atrapalha Deus trabalhar. Toda pessoa que ela tem um dia específico para vir na igreja, ele acha que servir a Deus é vir na igreja, ele é religioso. Nada ele difere do católico, do batista. Ele simplesmente faz a igreja um dia de adoração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o seu levantar, o seu respirar, quer comamos, quer bebamos, quer levantemos ou estamos de pé, tudo façamos para a glória de Deus. Tudo. Eu lembro uma frase do Silas Malafaia, que ela é muito verdadeira. Se a nossa vida espiritual, ela se resume a ver o culto, você é o mais miserável, você é o crente mais fracassado. Isso é o religioso também faz. E eles são fiéis. Porque você vai domingo na católica, todo mundo lá. Se bobear, o crente está domingo. É que você não vê, está pensando todo mundo. Então, eu tenho que ter isso no meu coração. O meu emprego, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, as minhas decisões, elas têm que estar à disposição de Deus. O quanto Deus pode mexer na sua vida? O quanto Deus pode te pedir algo? Irmão, eu fico pensando assim, eu queria suportar mais as coisas que Deus coloca para eu suportar, para Ele me entregar logo o que Ele tem para me entregar. Porque eu sei que Ele só não entregou ainda, porque às vezes quando Ele coloca, a gente vacila. Aí Deus tem que ir devagar, né? Queria dar para Ele um negócio maior, mas Ele está aguentando, vou dar devagarinho para Ele.
guardados em toda a fortaleza. Versículo 11, tá? Segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Idôneo é o quê? Capazes. Irmão, quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, eu preciso que você tenha na sua lembrança que Paulo vai falar no tempo futuro. E possa ser que você, lendo a Bíblia, no tempo agora, no hoje, não vai bater. Que pode estar falando de uma forma que parece que eu já tenho aquilo que Deus não vai dar. Porque o seu futuro para Deus já é passado. Diga assim: o meu futuro para Deus já é passado. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai se deparar com um verbo futuro. Aí você fala: não estou entendendo, não vejo isso acontecendo. Mas Paulo está falando pelo Espírito de Deus de coisas que ainda vão acontecer, como se elas já acontecessem. Então, olha só, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, fez capaz. Aí você fala: como que ele fez capaz se eu não estou capaz de fazer as coisas de Deus ainda? Ainda você não está, mas vai acontecer. Para participar da herança dos santos na luz. É uma herança aí, meu irmão. Versículo 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, do Filho do seu amor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Durante um período, eu tive que ensinar para a igreja, para tirar da mente de vocês essa coisa que a salvação na mente de vocês é o céu. Não é isso? Então você falava o quê? Que a salvação é livre do inferno. Então eu falava o tempo todo: a salvação, livre do inferno. Mas a salvação não é só isso. A salvação é um processo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Passado, presente e futuro. Ou seja, a salvação também é céu, mas não é esse céu futuro, que quando eu partir e Cristo voltar, eu vou morar no céu. Não é isso. Na verdade, eu quero que você entenda que esse céu já está dentro de você. Porque o céu é uma dimensão. Por isso que você vai ver Jesus falando aos discípulos: quando lhes perguntarem acerca do reino, não aponte para lá e para cá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu preciso que você viva o agora como se o agora já fosse o reino de Deus. Você não tem que esperar o reino se manifestar para viver ele. Você já pode viver plenamente. Então, aqueles poderes que você terá quando a manifestação notória de Jesus vier, você já pode acessá-los agora. Quando você cura alguém pelo Espírito de Deus, você está acessando o reino celestial. Quando você revela o que vai acontecer, você está usando os poderes do mundo vindouro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu tenho que viver na terra como se o céu ele já existisse. É assim, o reino de Deus para você já tem que ser realidade. O reino de Deus ele é para dentro, né, pastor? Ele começa aqui dentro. Ainda que aqui fora Deus não esteja governando, mas dentro de você já tem que governar. Bom, se Deus já está governando aqui dentro de mim, é praticamente que dentro de mim eu já estou vivendo o reino de Deus. Então eu já posso usufruir dessa herança futura. É por isso que eu falo com vocês. Se você pegar o que eu estou falando, você vai começar a acessar coisas que seriam te dadas lá na frente, mas você começa a acessar agora. Escuras, manifestações, poder de Deus, revelações, destravamento espiritual, porque você é milionário, você é rico.
Não há em Deus escassez. Mas por que eu não tenho, pastor? Porque você não acessou ainda. Você está vivendo na terra, você é terreno. Então você está limitado a viver o mundo de terra. Quando você começar a acessar que isso é possível, como se realmente você acreditar nisso real, você baixa o valor. Quem está entendendo? Isso. Você tem que começar a pedir para o Espírito Santo te revelar essas coisas. Você tem que falar, a primeira coisa que você tem que fazer é se desprender desse mundo. Quando você começar a se desprender das coisas deste mundo, e você falar assim, este mundo não me pertence mais, eu estou me desprendendo dele, e a sua mente começar a focar nas coisas de Deus, nas coisas que Deus quer, ele começa a te mostrar o que realmente ele precisa. Irmão, não vai te faltar recurso. Eu aconselho que você leia, se você puder, mais a fé. Ali vai ter algumas pessoas que viveram o reino vindouro. Por que essas pessoas acessaram tanta riqueza, tanto poder de Deus? Porque eles se desprenderam de tal maneira deste mundo, que para eles só existe uma possibilidade: viver o reino vindouro. Esse reino vindouro ele tem que ser real. Não pode ser só uma fantasia. Irmão, eu fico pensando, eu paro pensando assim, pô, Cristo voltando hoje. Ou vou estar lá no trono. Como é que vai ser o dia que vai me colocar lá? Qual cidade que eu vou tomar conta? Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico assim, quero ver o trono de Deus, eu quero ver o rosto do Pai. Quero ver os serafins, eu quero ver essas coisas. E eu conheço gente que já foi lá e já viu. Vira e mexe, eu peço a Deus, para Deus me levar em lugares espirituais. Hoje eu percebo que muitas coisas estão se clarificando aos meus olhos. Você quer ver quando você estiver crescendo no Espírito? É quando no sonho você ter clareza de que é sonho ou realidade. Porque no sonho, às vezes você está sonhando e você não sabe que é sonho. Você acha que é aquilo ali. Aí você acorda. Aí você fala, foi sonho. Quando no sonho você tem clareza que aquilo é um sonho, você está inconsciente. A sua consciência, ela se prendeu. Isso é um crescimento espiritual. Entendeu? Pergunta. É incrível, né, amado pastor? Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa comigo assim, muito, sabe, que eu fiquei muito maravilhada com meu Deus, a cada dia mais e mais. Eu sonhei uma noite anterior que eu estava mexendo numa planta, alguém me dava uma planta, só que eu não identificava, não conseguia identificar se aquilo era um pé de alface ou o quê. Eu só sei que eu comecei a destalar. Aí eu tirava as folhas. Aí nisso que eu tirava as folhas, eu olhei e vi uma cobra dentro dessas folhas. Uma cobra coral. Ai, sabe o que é cobra coral, né? Uma cobra vermelha, toda assim, vermelho, preta e vermelho, enfim, fazendo flamengo. Aí, essa cobra estava. Aí, nisso eu olhei e falei assim, Senhor, tenha misericórdia, isso é uma cobra. Aí, quando eu falei assim, isso é uma cobra, eu virei. Na hora que eu virei, lá ela está amarrada desde já, porque o Senhor já recolheu, eu sei que o Senhor já queimou, já jogou por terra. Na hora que eu virei, a maldita me picou aqui, ó, nas costas, por trás. Pense. Eu falei assim, meu Senhor, ela me picou. Aí comecei a orar, no sonho eu já comecei a orar. Falei, Senhor, alguém está tramando algum mal contra mim. Mas olha, Senhor, no sonho, mas olha, Senhor, de mim mesmo eu não posso fazer nada não. Mas eu sei que o Deus que eu estou servindo, esse Deus que eu tanto glorifico e exalto, vai me proteger, já está me protegendo e vai me livrar de todo esse mal. No sonho, aí me assustei. Aí quando eu me assustei, eu fui para o joelho, continuei orando, orei e agradeci a Deus. Tá tudo bem. Aí de manhã contei para o meu esposo.
Não deu hoje, meu amado pastor e a igreja aqui que está me ouvindo. Quando foi à noite, o Senhor me revelou. O que o Senhor me revelou e me mostrou? Aí eu vi a cobra estava escondida num tipo como se fosse uma vala de areia. Aí ela estava com a cabeça para fora. Na hora que ela me viu, ela correu e se escondeu. Aí no sonho mesmo eu gritei: Senhor, me livra, Senhor, nesse momento dessa maldita. Na hora que eu gritei: Senhor, me livra, nesse momento dessa maldita, veio uma outra cobra imensa e engoliu a desgramada. Engoliu. Começou aquela luta, a cobra preta lutando com ela, e foi ela mesma que me picou, tá? A outra. E a cobra começou a lutar, e foi engolindo, e eu olhando. E ali naquele momento eu vendo, uma engolindo a outra, eu falei assim: é isso que Deus faz. É isso que Deus faz quando a gente coloca confiança, põe a confiança em Deus e acredita que Ele é conosco. Aí comecei a glorificar, mas eu dei um glória tão grande, que o meu esposo acordou assustado. Ele falou: mulher, tu não está na igreja, não. E eu agradeço a Deus. É Deus. Então, mas o cristão que está cada vez mais crescendo, não faz diferença você estar no sonho, você está acordado, você está de pé, tudo para ele é realidade. Uma das maiores valências da habilidade de sentar é no sonho. Eu estava falando para o menino que tem pessoas que o coração dele é revelado no sonho. Na realidade ele não apronta, mas no sonho ele apronta. E se no sonho ele apronta, porque a alma dele ainda está suja, ainda está propícia, ainda está carnal. Bom vai ser quando ele tiver a oportunidade no sonho de errar, e ele na consciência dizer: isso é errado, isso não é certo de fazer não. Ou seja, a alma dele está sendo transformada. Por quê? O inimigo, irmão, ele vai tentar a gente todo o tempo. Ele vai jogar seta, ele vai jogar bandeja. E essa bandeja que ele jogar para você, se no sonho você já consegue se desvencilhar dela, ele precisa estar mostrando para você o seguinte: sua alma está sendo transformada. É impossível que isso na realidade aconteça. Porque é um sonho. Lembra que eu falei para vocês? Sonhar está nulo. Tem gente que acha que é pecado, assim, depende de quem você é. Se você for uma pessoa transparente, isso não afeta nada para você. Cadê? Parou aqui, no 14. Vou ler o 13 de novo. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está vendo que não é você que vai largar o pecado? É o sangue de Jesus Cristo que vai purificar os seus pecados? Então essa história da igreja achar que o membro, a pessoa, ele que é responsável pelo pecado, porque o que a igreja prega é uma mudança de comportamento. E Jesus não morreu para você mudar o seu comportamento. Jesus morreu para transformar a sua natureza. A sua natureza sendo transformada, é claro que o seu comportamento vai mudar. Naturalmente. Não é algo obrigado, não é eu forçando. Porque às vezes a pessoa, ela não pratica o mal, não é porque ela está livre, é porque ela tem vergonha. É porque ela tem medo da consequência. Mas a liberdade que Cristo oferece é o poder de escolha. É poder escolher fazer o mal, você escolheu o bem. Verdade. Qual é, em quem temos a redenção do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como é que uma coisa invisível pode ter imagem? Me conta aí. Se Deus é Espírito, e Espírito não tem forma, como que Cristo é a imagem de Deus? Não. A imagem está falando da forma física, a forma aparente. O que ele se parece? Não
está falando de algo interior, não, está falando de dentro. Ó, qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. E aí? Me conta essa história. Versículo 16. Porque nele foram criadas, nele quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, está no plural, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Você não se pergunta não o que está querendo dizer? Bom, é que você não perguntou, eu vou falar. Quando a divindade, eles se conversavam entre eles, antes que todas as coisas existissem, eles decidiram qual seria a forma que o homem tomaria. Então, eles desenharam o boneco, a forma física do ser humano, que seria a imagem de Cristo. Então, Cristo, ele é o modelo, ele é a matriz, ele é o molde. Então, depois que desenhou a imagem de Cristo, ele guarda. Quando vai construir o Adão, em quem Deus estava, em quem a Trindade, a divindade, que é Espírito, olhou? Para aquele boneco que eles concordaram entre eles seria. Quando eu falo boneco, é a forma física, o molde. Você vai entender bem isso se você entrar na internet e perguntar assim, como era construído os carros antigamente. Toda vez que uma empresa, uma montadora, eles querem formar um carro, eles fazem de barro. Eles desenham ali um carro de barro. Primeira coisa que se faz, uma casa. Você vai construir uma casa, você desenha primeiro. Vai ter uma janela assim, vai ter um quarto assim. Não tem essa arquitetura? Então, como é que foi decidido que o cachorro seria cachorro? Que cara vai ter o cachorro? Que cara vai ter a vaca? Que cara vai ter o anjo? Como é que vai ser o querubim? Como é que vai ser o serafim? Como é que vai ser o homem que vai carregar a imagem de Deus? Tudo isso eles decidiram porque Deus primeiro cria para depois formar. Não é assim? Primeiro você imagina, desenha, elabora, pinta, coloca no papel, bota uma ideia. Disso tudo Jesus Cristo participou. O Cristo, que também era filho, participou ele, o Pai e o Espírito. Ele estava junto, participando com o Pai na criação. Não confunda criação com formação. Antes do carro ir para a forma, para a matriz, para a forma, para ser feito ele fisicamente, ele começa onde? No desenho, no papel, na mente. Aliás, tudo que existe no mundo físico passou pela mente de alguém. Esse microfone, antes dele estar aqui fisicamente, alguém teve que fazer o quê? Imaginar ele fisicamente. Esse copo aqui, antes dele tomar essa forma, passou pela mente de uma pessoa. Essa cadeira, antes dela ser formada fisicamente, alguém teve que imaginar ela como é que seria. Irmão, eu vou falar um negócio com vocês que até hoje eu fico surpreso. Entra na internet lá e procura assim, ó, Nikola Tesla. O cara sentava na cadeira assim e ficava aqui, ó, com a mente fechada, e ele conseguia imaginar um motor elétrico sem nunca ter visto, peça por peça sendo montada e funcionando na mente dele. Você está achando que esse carro aí, o Tesla, é agora aí do Elon Musk? Não, pegaram as anotações que Nikola Tesla deixou. Essa lâmpada aqui fluorescente foi ele que criou, ele que imaginou, ele que botou na prática. Todo mundo dá aí a glória aí para o Thomas Edison. Não foi o Thomas Edison que... Thomas Edison criou a primeira lâmpada. O Nikola Tesla aperfeiçoou e criou a fluorescente. Então, irmão,
Imagina o cara sentar aqui e imaginar como que vai funcionar um motor que nunca existiu. Então, depois de ter decidido qual seria a imagem, quando eu olho para o Braz, era essa imagem que Deus via. Feito isso, eles começaram então a formar o mundo espiritual. Quando vai fazer o Adão, qual era a forma? Qual era o formato? O homem, o Adão, ele era a cópia do Cristo. Não o Cristo que estava em cima no céu espiritual, mas a forma física que ele tomaria. Forma. Agora, uma vez que Cristo encarna, ele desce nesse corpo, porque o ventre materno é uma porta lícita, é a porta permitida para que um espírito possa descer no mundo físico. Então, uma porta correta, legítima, para que um espírito desça no mundo físico através do ventre da mulher. Então, quando Cristo encarna e ele toma a forma corpórea de um ser humano, isso aí é para sempre. Não tem como voltar atrás. Por quê? Porque quando Cristo morreu, ele levou consigo o corpo. E agora o corpo sendo eternizado, depois glorificado, o Pai e o Espírito podem habitar nesse mesmo corpo. Então vai habitar os três em um só corpo. Quando você chegar lá em cima, se você for ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não vai ver esses três tronos. Você vai ver uma pessoa, Cristo. E o Pai vai estar dentro dele. E o Espírito dentro dele. E ele dentro dele. Um Deus tem três almas. Está entendendo? Quanto à forma física, uma só. A que Cristo levou consigo. Por isso Paulo está dizendo aqui, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E nele, ele quem? Ele quem, igreja? Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Oi? Soberania, seu primeiro. Ele é a primícia. Diga assim: Cristo é a primícia. Aí tem umas pessoas que falam que não existe primícia na Bíblia, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, essa palavra plenitude é completude, é tudo completo. Se a divindade é três, os três habitam em Cristo. Quando um dos discípulos pede para que Jesus mostre o Pai, qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí tem uns que acham que só tem um. Não. Quando ele disse isso, está dizendo o seguinte: quando você olhar para mim, você vai ver o Pai, porque eu e o Pai somos um, na unidade. E a igreja, ela tem que ser unida no mesmo propósito. Toda a unidade é complicada. Vou tentar explicar isso aí de uma forma. Estar junto não é unidade, tá? Estar junto não é unidade. O que é estar junto? Saco de laranja. Está todo mundo junto? Sim. Mas se eu rasgar o saco? Espalha. Mas se eu pegar as laranjas e fazer uma laranjada, tem como separar? Não.
Não tem como. Então não confunda. Está todo mundo aqui, está todo mundo junto. Porque a hora que houver um rasgo no saco, o que vai acontecer com a laranja? Vai espalhar tudo. E isso acontece na igreja. Divisão.